Digamos que dentro da minha casa, eu nunca tive os meus pais para me defender, me proteger, zelar por mim. Sempre ouvi se vira, você não é quadrada, essa aí, você tem que aprender sozinha, tem que aprender com a vida. Isso fez com que muitas das vezes eu me fechasse, eu não conseguisse conversar com os meus pais sobre coisas que aconteciam na escola. Qualquer coisa que viesse acontecer comigo, eu tinha que me virar e me cuidar. Então, eu não falava com eles. Para vocês terem uma ideia, nós moramos numa casa que são de 3 andares. O andar de cima dos meus pais e eu, embaixo, no meio, né, os meus tios e os meus primos, embaixo a minha avó e meu avô. O que faz com que eu e os meus primos sempre fiquem com os meus avós, porque o meu pai, os meus pais e os meus tios sempre saem para trabalhar. Um dia, nós estávamos brincando de cobra cega, eu e os meus primos, na área da casa da minha avó. Colocaram, né, os meus olhos vendados e eu estava brincando. O meu avô chegou do serviço. Eu esbarrei no meu avô, eu estava de olhos vendados. Quando eu esbarrei no meu avô me deu um empurrão e falou, você tá ficando louca? Ele tirou o cinto e ele me deu uma cintada nas pernas, o que eu fiquei muito chateada. Óbvio que os meus primos correram, né, porque ninguém queria apanhar e ia sobrar pra eles, porque sempre sobra mesmo. E eu apanhei. E eu fiquei tão mal com aquilo, mas o pior não foi ter levado uma cintada do meu avô. O pior foi quando meu pai chegou. Quando meu pai chegou e o meu avô contou o que aconteceu, o meu pai ficou louco. Ele ficou muito bravo com o meu avô, não comigo. Quando nós chegamos em casa, eu apanhei, porque o meu pai disse que eu não deveria incomodar o meu avô, que eu estava incomodando, porque meu avô tinha chegado cansado do serviço, eu estava atrapalhando ele entrar dentro de casa, sabe? Umas coisas assim. Eu falei, gente, mas o que eu fiz? Eu tava brincando de cobra cega, eu tava com os meus olhos vendados, eu não fiz aquilo porque eu quis, sabe? Umas besteiras. Só pra você ter uma ideia, uma outra coisa que aconteceu é que, como eu disse, eu morava no 3º andar. Então, eu fui descer a escada e eu tropecei. E eu saí rolando a escada. Gente, eu machuquei inteira, sabe? Tipo, eu cortei assim a perna, a coxa, assim, do lado da barriga. E quando eu cheguei lá embaixo, o meu pai, que viu eu caindo, me pegou e me bateu de novo, porque ele disse que era para eu aprender a descer a escada direito, que eu era desastrada, que eu não prestava atenção nas coisas que eu fazia, por ter caído da escada, sabe? Coisas básicas eu sempre apanhei e sempre foi tudo muito culpa minha. Aí teve um dia que eu fui pra casa da minha madrinha. A minha madrinha, ela é como se fosse uma segunda mãe pra mim. E ela tem uma filha, que é a minha prima. A gente sempre brinca juntas. E é ótimo, porque na rua dela, todos os vizinhos brincam. E tava super legal. Até que a gente tava na porta da casa dela brincando com esse vizinho dela e tal. E chegou a prima do vizinho. Entendeu? Essa prima do vizinho sempre vai pra casa dele. E pelo que eu entendi ali, ela e a minha prima sempre se encontram e elas ficam juntas, elas são amigas, elas se gostam. Mas essa prima do vizinho não gostou de mim. Não sei, eu comecei a perceber que se era uma brincadeira, ela não queria estar no meu time. Se era uma brincadeira que tinham que estar em grupo e juntos, ela queria estar com a minha prima e não queria estar perto de mim. Eu comecei a perceber pelas pequenas atitudes que ela estava implicando comigo, de graça, porque eu não fiz nada pra ela, inclusive ela era até legal. Mas enfim, até que chegou o momento que nós decidimos jogar futebol na rua. Aí foi pra tirar time e ela não queria ficar no meu time de jeito nenhum. O que pra mim não foi ruim, porque modéstia à parte, eu sempre joguei futebol. E eu jogo bem. Eu não queria também uma pessoa chata que não sabe jogar, que vai acabar estragando o meu time. Então pra mim que ela ficasse no outro time mesmo, melhor. E nisso nós começamos a jogar bola. Em um momento eu fui fazer um passe e tomei a bola dela. No que eu tomei a bola que tava no pé dela, ela se jogou no chão e começou a falar que eu tinha empurrado ela, que eu era agressiva, que eu tava fazendo maldade com ela e que ela não ia mais brincar se fosse pra ser assim. E eu falei pra ela que não, que eu não fiz aquilo de propósito. Ela falou que foi sim de propósito. Eu falei que não foi, que eu não queria ter feito. Fui lá, pedi desculpa pra ela, estendi a minha mão pra levantar ela do chão, ela não quis, ficou com muita raiva. E aí até o primo dela entrou no meio, começou a falar pra ela que eu não tinha feito nada de errado, que futebol é assim mesmo, que ela que tava errada, que ela era uma patricinha e que se ela era patricinha e fosse pra ficar de enjoo, se jogando no chão e fazendo drama, que ela saísse do jogo, entendeu? Que eu, de fato, não tinha feito nada de errado. As pessoas viram o que aconteceu. Ela ficou com tanta raiva do primo dela, com tanta raiva. Ela saiu batendo o pé, falou que ia ligar pra mãe dela pra falar que eu estraguei o final de semana dela porque eu proibi com que ela se divertisse no final de semana porque eu estava implicando com ela. Mas, de fato, eu não estava. Enfim, ela foi. Depois, em um outro momento, a minha prima me mandou uma mensagem que ela mandou assim pra minha prima. Ai,
na próxima semana sua prima vai estar aqui de novo, porque se ela tiver, eu vou junto com a minha amiga e a gente vai pegar ela de porrada para ela aprender a não implicar comigo. Ela vai ver com quem que ela tá mexendo. Eu não vou deixar isso baixo. O que ela fez comigo esse final de semana não foi certo. Eu vou acabar com a sua prima. E aí a minha prima me contou. E eu fiquei desesperada, porque pelo que eu saiba, a amiga dessa garota, ela é mais velha, ela é mais forte, então eu fiquei com medo, porque eram duas contra mim, entendeu? Só que, o que eu podia fazer? Enfrentar, porque eu não podia contar para os meus pais. Se eu contasse para os meus pais, eles iam falar para eu me virar, que a culpa era minha, que eu que tinha que me defender, né? Então eu pensei o quê? Vou honrar o que os meus pais me ensinaram. Vou apanhar, vou levar uma surra, mas eu vou encarar. Falei, beleza, fala pra elas que eu vou estar lá no final de semana. E fiquei me cagando a semana inteira. Porque na casa do meu pai, da minha mãe, sempre foi assim. Se você arrumar briga e você apanhar na rua, quando você chegar em casa, você vai apanhar 2 vezes pra você aprender a não apanhar na rua. Então eu pensei comigo, vou encarar e vou botar minha cara, mas vou enfrentar, entendeu? Não vou correr. Passei a semana inteira angustiada, sabe? Não conseguia comer direito, não conseguia dormir, passando mal, sabe? Aquele sentimento de agonia, de angústia, de medo. Eu tava me cagando de medo. Até que chegou o final de semana e eu fui pra casa da minha prima. Cheguei lá, sabe, aquele suador, aquela coisa tipo assim, ai, só vamos acabar com isso logo, Já me preparando pra apanhar, mas eu pensei, posso até apanhar, mas que eu vou dar umas porradas na cara daquela Patricinha, eu vou, sabe? Pelo menos umas porradas nela eu vou. Também eu não vou sair ilesa, me preparando psicologicamente pra isso. Acontece que chegou no final de semana e elas não foram. Aí eu tive a brilhante ideia de pegar o telefone da minha madrinha escondido, que tinha o telefone dessa colega, porque era colega da minha prima também, né? Que tinha o telefone dessa menina, e liguei pra ela. Pra minha felicidade, porque corri o risco da mãe dela atender, né? Mas pra minha felicidade foi ela que atendeu o telefone. Quando ela atendeu, eu virei pra ela e falei pra ela, cadê ela? Que eu tava esperando ela. E nisso, ela foi e desligou o telefone. Nesse dia, tava rolando um churrasco na casa da minha madrinha, onde estava todo mundo da família. Tava os meus tios, meus avós, meus pais, meus primos, tava todo mundo. De repente, bateram no portão. Quem que é? A menina com os pais dela. A mãe dessa menina, uma fera, ela tava muito brava. E ela começou a falar que tinha ido lá porque eu tinha ligado pra menina, porque eu tava chamando a menina pra briga, porque eu tava ameaçando a menina, porque eu já tinha estragado o final de semana da menina, porque eu tinha sido agressiva, porque eu tinha empurrado a menina durante o jogo, e que eu era bicho, e que eu era agressiva. E a minha mãe e o meu pai, quando ouviram ela falando de mim, sabe o que eles fizeram? Se juntaram com ela, começaram a concordar, falando que realmente, que eu não ia prestar, que tava cansado, que já não sabia o que fazer comigo, que eu era desastrada, que onde eu ia eu caçava encrenca, que eu era encrenqueira, que eu era briguenta, sabe? Começaram a meter o pau em mim e aí começaram a se juntar. De repente todo mundo começou a se juntar contra mim. E a minha prima, que poderia estar lá pra me defender, pra falar que na verdade não era culpa minha, se escondeu, tá? Ela se escondeu. Acho que ficou com medo de sobrar pra ela também. Só que ali, como a minha palavra era inválida, as minhas atitudes também eram invalidadas. Eu era totalmente invalidada. Toda oportunidade que eu tive de falar um A para tentar falar que na verdade foi ela que começou, que na verdade foi ela que me ameaçou, que na verdade foi ela que mandou mensagem, eles me silenciavam, eles não deixavam eu terminar de falar, eles completavam me julgando, me desmerecendo, me humilhando, me degradando. Nossa, eu assim... fui ficando mal. Eu realmente não consegui me defender diante daquela situação. E a menina saiu com uma certa. E depois, meu pai me bateu por eu estar caçando confusão na rua, sabe? Eu levei uma surra muito bem dada. Eu levei uma surra por ter caçado encrenca, sabe? Com a menina na rua. E os meus pais não quiseram ouvir a minha versão. E o pior é que, assim, todo mundo ficava comentando sobre isso, sabe? Foi o assunto durante um tempo. Tipo, chegava na casa de alguém... Ah, você ficou sabendo que a fulana arrumou encrenca com a Beltrana? Pois a gente sabe que a fulana é isso e aquilo, ela tá mostrando já quem ela é, que não sei o quê, me colocando como ruim, como a ovelha negra, sabe? Como a pior pessoa do mundo, como se eu fosse... E, gente, não era nada daquilo que estava acontecendo. E aquilo me fez mal por muito tempo, sabe? Eu fiquei com aquilo, assim, guardado comigo durante muitos anos. Até que, atualmente, depois de 15 anos dessa história,
viram, né, que atualmente eu tenho minha filha, eu tenho minha vida, eu prestei, né, não virei a pessoa que eles falaram, mas agora eu tenho um pouco mais de poder de fala. Nós estávamos comentando sobre o passado e eu voltei nessa história. Eu peguei e falei assim, pois é, aquela vez, mãe, que a senhora me bateu, que aquela mulher foi lá na porta de casa por conta da menina, aquela história lá, até hoje eu falo que eu não estava errada. Aquela história lá, a menina que estava errada, eu só estava tentando me defender igual a senhora me ensinou. E pela primeira vez em 15 anos, a minha prima teve coragem de abrir a boca e confirmar a história junto comigo. Ela falou que era verdade, que foi a menina que mandou mensagem pra ela, me ameaçando, falando que ia me pegar de porrada, que ia me bater. E elas eram duas. E eu só fiz, foi encarar aquilo. Foi realmente enfrentar. E acabou que no final eu fiquei como errada. Ela contou pra mãe dela, porque a mãe dela defendia ela. A minha mãe não me defendia, entendeu? E aí eu peguei e falei isso pra minha mãe. E a gente comentou, sabe, o que aconteceu, e minha mãe ficou muito mal, veio falar comigo, veio pedir desculpa. Eu falei, pois é, mãe, mas você sabe quantas palavras de maldição a senhora permitiu com que todo mundo falasse de mim? Todo mundo me amaldiçoava e a senhora se juntava com essas pessoas para me amaldiçoar, sabe, para falarem mal de mim, para brigarem comigo. A senhora nunca me defendeu, a senhora nunca me viu, a senhora nunca me olhou, a senhora nunca me protegeu, nunca me defendeu, sabe? Enfim, eu não posso mudar mais o meu passado, né? Eu vi que minha mãe ficou chateada e ficou abalada, ela falou lá, deu as justificativas dela do passado, que ela era daquele jeito, o jeito que ela pensava que ela agia, e eu não posso mudar o meu passado. O que eu posso mudar é o meu futuro, né? E graças a Deus, hoje, com a minha filha, é totalmente diferente. Quero ensinar a minha filha a se defender, óbvio, mas jamais que ela se defenda sozinha de uma situação que ela não foi nem compartilhada comigo, porque eu não dei esse espaço, porque eu mandei ela se virar, sabe? Ela é criança ainda e ela pode ser adulta, que se ela precisar de alguém do lado dela para defender ela, eu vou estar lá, né? Totalmente diferente de como foi comigo. Eu não permito, olha, minha filha pode estar errada, ela pode caçar briga na rua e ela que ser encrenqueira, a errada, a bagunceira, mas eu jamais vou permitir com que a mãe de outras pessoas venha dentro da minha casa amaldiçoar a minha filha, com que outras pessoas xinguem minha filha, eu vou me juntar com essa pessoa para continuar falando mal da minha filha. Totalmente ao contrário, sabe, de quem eu sou, do que eu realmente quero e da pessoa que eu quero que minha filha seja. Então, hoje eu falo para as pessoas, né, a gente tem que apoiar os nossos filhos, a gente tem que acolher os nossos filhos e a gente tem a oportunidade de fazer diferente quando a gente tem eles. Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história porque tem um fio muito importante dentro dela, que é a responsabilidade que os pais colocam nos filhos. Muitos pais tiram as responsabilidades de si mesmos para colocar nas crianças. É como assim, a criança tá crescendo, né? Ela tá ali na fase já adolescente, jovem, indo para a vida adulta. Muitos pais querem pegar aqui aquelas crianças que às vezes já sabem fazer algumas coisas sozinhas e responsabilizar elas para que elas façam sozinhas, tudo. E não é assim. Tem coisas que os pais vão precisar estar atrás dos filhos eternamente, sabe? Tem momentos na vida que o pai e a mãe vão precisar de estar junto com o filho, seja ele com 40, 50 anos de idade, porque o apoio, o amor, o carinho, o afeto de um pai e de uma mãe não tem prazo de validade, entendeu? A responsabilidade que um pai tem de um filho, sim, a responsabilidade que eu dou pro meu filho é a partir da vida adulta. A partir da vida adulta, aí ele é dono do nariz dele, ele faz o que ele quiser e ele paga pelas consequências do que ele fez. Mas antes disso, o que ele faz, quem paga sou eu, porque eu sou a mãe, então eu sou responsável. E o que os pais fazem? Não, já tem 15 anos, já vai dormir na casa da amiguinha sozinha, então já vai pegar um ônibus e já vai para tal lugar, já vai fazer isso, já vai fazer aquilo. Nem tudo um adolescente tem que fazer sozinho, tem coisas que nós pais temos sim obrigação de fazer. Não vem falar para mim que não tem, que tem sim. Pai e mãe têm obrigação, não é só quando é criancinha, entende? Quando cresce também. Então, é muito necessário que a gente consiga trazer esse equilíbrio para a vida do nosso filho, sabe? Manter esse equilíbrio para a gente ajudá-los, a guiar eles para a vida adulta de uma forma madura, de uma forma saudável, de uma forma amorosa, onde eles vão se sentir acolhidos, abraçados e realmente prontos. E se alguma coisa der errado quando eles chegarem lá, eles vão ter alguém consultar, perguntar, aconselhar, se apoiar, desabafar, que somos nós, pais. Então, mesmo que a gente continue na vida adulta não sendo responsável pelos erros deles, a gente ainda vai estar ali para pelo menos ajudar, a filtrar, a ouvir, a falar e estar presente. Infelizmente, muitos pais não tiveram isso dos seus pais e não conseguiram passar isso para os seus filhos, mas nós somos a geração que podemos fazer diferente. Então, faça se você puder. Me manda sua história, se você também nunca teve proteção dos seus pais, no Stories, canal de paula@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo.